Salve galerinha, você que está aí na tua casa, morrendo de saudade da escola, que eu sei. Todo dia chorando pra mãe, eu quero ir lá, tô com saudade, quero ver o professor Valci. Então, para matar a saudade de vocês, tô eu aqui para fazer uma pequena revisãozinha com vocês, lá começando na página do livro de vocês 41, sobre o tempo moderno, ok? Então eu vou acompanhar aqui no slide do livro e vocês têm o livro aí para vocês irem seguindo a aula, beleza? Então vamos lá. Então estudaremos o período que chama na história de Idade Moderna. Então, assim chamado por ter rompido com formas de organização política, econômica, social e cultural que estavam consolidados há muitos séculos. Ou seja, vem contrapor todas as ideias da famosa Idade Média. Lembra lá? Idade Média, as classes sociais, o clero, a nobreza, os camponeses, ok? Então, de fato, esses acontecimentos, ele vem com as grandes navegações. Nós já falamos disso, grandes navegações, quando os marinheiros, principalmente portugueses e espanhóis, buscam novas rotas, vão para o Atlântico e acabam descobrindo a América. Então, é uma fase de mudança, muda o pensamento, muda a forma de agir, sai um pouco aquele pensamento, oh, tudo é igreja, oh, Deus vai me castigar, e vai um pouco da visão racional. Eu vou em busca do meu caminho, ok? Por isso que o primeiro tópico que a gente vai falar desse tempo moderno é o renascimento, é o humanismo. E diz aqui, ó, mudanças no modo de vida europeu. Não só no modo de vida europeu, eles vão chegar na América, eles vão bagunçar a vida das aldeias, maninha. As aldeias vão virar todinha de perna pro ar. Nossa pergunta principal, o que provocou essas transformações? Tá? Então, primeira coisa, mudanças não foram acidentais. Então, nada na história é por um acaso. E nada acontece assim, vamos deixar de fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Diferente de vocês, não é assim como vocês aí, desliga o Free Fire, bora assistir o vídeo aula. Não, uma coisa puxa a outra, ok? Então, tem suas raízes nas práticas do período da Idade Média. Então, vão mudando o sistema da Idade Média, aquela história de servo, não pode sair da terra, não pode evoluir, eu não posso crescer na vida, eu tenho que ser sempre um servo, porque foi a vontade de Deus eu nascer servo. A Idade Média, a sociedade dividida em três grupos, acabei de falar, os nobres, que são os senhores feudais, o clero, que é a igreja, e os servos que trabalhavam nas terras. Podiam haver o que a gente chama de trocar de classe social? Não. O cara que nascia servo ia morrer servo. O cara que era da igreja, o cara que era nobre e acabou. Os dois primeiros grupos detinham o poder, a nobreza por meio da terra, e a igreja pelo discurso, pensamento religioso. Venha cá, siga a minha ideia, eu sou o representante de Deus na terra, tudo que eu falar é verdade. Lembra da palavrinha? Qual é a palavrinha que determina as verdades absolutas da igreja? São os famosos dogmas. Ah, você sabia, né? Tu respondeu aí que eu sei. As coisas começam a mudar no século XI, quando estava já dando uma calmaria. É também o período que a gente chama lá das cruzadas, quando os nobres europeus partem em busca de conquistar a terra prometida, Jerusalém. A cidade de Jerusalém, vocês sabem que ela é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. E o que vai ter a ver, o que tem a ver essa conquista da terra sagrada com a evolução? Tem que essa ida para Jerusalém vão abrir novas rotas comerciais, fazendo com que novas mercadorias cheguem na Europa, fazendo com que as pessoas mudem o seu estilo de vida, comecem a sair do campo e procurar novamente as cidades, certo? E aí, nessa história de comércio, vão surgir eles, a famosa burguesia. Por que burguesia? Porque as primeiras cidades eram chamadas de burgo, e os caras que começaram a ficar ricos, cheio do din-din, cheio do faz-me rir, na Idade Média, eram os comerciantes do burgo. Então, eles eram os burgueses, ok? E o pensamento científico, né? Como eu já falei mais de uma vez aqui, começa a separar o religioso do científico. Eu passo a não só olhar a natureza, mas eu vou tentar entender como a natureza funciona. Note-se e lembre-se sempre, eu não estou descartando Deus.
Eu estou apenas seguindo o que Deus me disse. Deus me deu livre-arbítrio. Então, eu sigo a religião, eu continuo atrelado, eu continuo com a minha fé, mas eu vou buscar a melhora para a minha vida. Ok? Então, rezo para Deus e trabalho para tentar mudar de vida. Como deu início esse pensamento humano? Então, vamos lá. Período medieval, descobertas científicas não podiam ir contra as doutrinas da Igreja Católica. Nós já brincamos várias vezes na sala de aula, né? Ah, você adoeceu, olha, o cordeirinho está doente. Mas aí o cordeirinho vai chamar quem? O médico ou vai chamar o padre? Chama o padre. O pensamento cristão chamava o padre chegava lá no cordeirinho e... Aves et festes et Espírito Santo. E acabou. E aí, o que vai acontecer com o cordeirinho, professor? Vai depender da vontade de Deus. Cordeirinho sobreviveu? Vontade de Deus. Cordeirinho não sobreviveu? Vontade de Deus. Mas a família do cordeirinho, querendo salvar ele, conhecia ali, olha lá a Bárbara faz umas ervinhas, vai lá aqueles remédiozinhos, a Bárbara faz o remédiozinho e leva pro cordeirinho. Cordeirinho bebe, cordeirinho se cura. Só que se a igreja descobria isso, que ela estava praticando uma ciência para produzir um remédio, ela ia ser considerada uma herege, contrária às ideias da igreja, ela ia ser chamada de bruxa. Ok? Então, no período medieval, a descoberta científica, todo aquele estudo que a Bárbara fez para descobrir um remédio para curar uma doença, não poderiam ser feitos, porque contrariava a ideia da vontade de Deus, a vontade divina. A fé predominava sobre a razão, fé acima de tudo. Eu acredito em Deus, Deus vai me curar, fim. Eu acredito em Deus, eu sou servo porque Deus quis, fim. Então, não havia uma tentativa, eu sou servo, mas eu sei fazer objetos de couro, então eu vou deixar de ser servo aqui de produzir, eu vou produzir objetos de couro, eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro. Não podia. Você tinha que seguir o que a igreja determinava. Você nasceu servo, você vai viver sempre como servo. De acordo com a mentalidade religiosa da época, o ser humano devia submeter inteiramente, olha aí, à vontade de Deus, anunciada pelos seus representantes, ou seja, o clero. Eu sou o Papa. Eu nunca erro e tudo que eu falo é verdade. Então, esse era o pensamento da época. O pensamento sempre em cima do religioso. Sempre lembre-se dessa frase quando falar de Idade Média. A vontade de Deus. Visão de mundo, a visão de mundo deles não era tão ampla quanto a do professor Valci, né? Mas eles tinham uma visão de mundo. Então, no entanto, essa visão de mundo começa a se alterar, começa a ter transformações. É algo normal. Houve uma paz, houve uma calmaria, as invasões bárbaras diminuem, o povo se acomodam e aí começam a vir pensamentos, começam a vir descobertas e automaticamente o povo vai evoluindo. Cidades, principalmente portuárias. Por que portuárias? Aquelas que ficam ali do lado dos mares, principalmente a do Mediterrâneo, que era o caminho que ligava o Ocidente ao Oriente. Era por onde entravam as famosas especiarias, os famosos temperos, perfumes, a seda. Okay? Então, por isso que as cidades portuárias foram as mais importantes do início da Idade Moderna, final da Idade Média. Em regiões como a Península Ibérica vocês sabem, Península Ibérica, olha, quase não sai, Portugal e Espanha. Textos da antiguidade eram traduzidos e comentados por sábios muçulmanos e judeus. Por que muçulmanos, Península Ibérica? A questão é que durante muito tempo, esses caras aqui, nós não vimos isso, mas a gente ainda vai ver, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica por 700 anos. Então eles influenciaram muito na cultura, na ciência e na tecnologia da Península Ibérica. Transformações culturais, sociais e políticas e religiosas. A sociedade vai mudar como um todo. O famoso humanismo renascentista. O que é o renascimento? Renascimento é quando essa mudança de ideia começa, principalmente no fato da cultura. Aí vão surgir os pintores renascentistas. Olha lá, as tartarugas ninja. Leonardo, Donatello, Michelangelo e
Rafael, olha, a técnica, o Rafael veio aqui no ponto que o professor esqueceu o nome, aí vem a produção aqui, a diretora do programa, e diz aqui, Rafael. É assim, equipe, tem toda uma equipe, estamos aqui no estúdio A da Rede Globo. Então, inspirando-se em filósofos da antiguidade, os humanistas defendiam que o ser humano era capaz de conhecer os fenômenos da vida e do mundo, sem recorrer à tradição religiosa. Segundo eles, o que ocorria na natureza podia ser explicado pela observação, pelo uso da razão. Isso é normal hoje em dia, vocês veem isso o tempo todo. Teve um terremoto. Se um terremoto na Idade Média, ia ser a vontade de Deus. Deus quis balançar a terra. Aquele povo cometeu algum pecado. Não estou dizendo que não pode ser, ok? Nós só vamos falar um pouco agora do como é o pensamento científico, ok? Então, tem um terremoto, veio o cientista e diz, as placas tectônicas movimentaram, chacoalhou tudo. Então, é esse pensamento de tentar explicar vários fenômenos naturais através da experimentação, da observação, da ciência, é que vai ser colocado aqui pelos humanistas, ok? O homem no centro. Antes, a política é a teocêntrica. Deus está no comando de tudo. O pensamento humanista, não, ele vem por antropocentrismo. O homem é o centro. O homem, ele é capaz de decidir. O homem é capaz de fazer o seu caminho. Fé em Deus, mas buscando a melhora para mim dentro da minha sociedade. Ser humano. Adotava uma corrente filosófica grega, segundo a qual o ser humano é a medida de todas as coisas, pois é ele quem interpreta o mundo à sua volta. Então, sempre assim, fica meio redundante, né? Pensamento humanista. É o homem. Tudo, 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 tudo. Feito para o homem, pelo homem. Mas lembre-se sempre, eu vou sempre bater nisso, a gente nunca vai descartar a fé. Itália. Itália aparece aí porque a Itália é um dos principais, é a principal região onde começa a desenvolver esse pensamento, ok? Inclusive tem aqui, ó, tá vendo? Essa imagem vocês têm aí na página 41, no rodapé do livro, ela bem grande. O que é essa imagem? Essa imagem aí é a criação de Adão, feita por Michelangelo no teto da Capela Sistina. Então, vocês vão notar o seguinte, Michelangelo era um pensador ou era um pintor renascentista. Mas o Renascimento, professor, não está se separando da igreja? Como é que o pintor renascentista pintou lá a capela, a igreja? Não é a questão, não estou deixando a religião de lado. Estamos separando o religioso e o político e o econômico, a vida religiosa e a vida humana. Uma depende da outra, mas eu não preciso uma controlar a outra, ok? Então como acontecia aí? Michelangelo foi contratado. Se fosse na Idade Média, ele não poderia usar a sua imaginação. Se fosse na Idade Média, ele ia pintar e o padre ia dizer, não, esse Adão não é assim, bota o cabelo maior no Adão, tira esses músculos aí, bota a roupa no Adão. Ah, Deus não é assim não. Ele ia ter que pintar tudo de acordo com o que a igreja dizia, determinava. Já aí não, a igreja continua sendo um dos principais, digamos assim, clientes desses pintores, mas aí a igreja chega, Michelangelo, pinta lá, criação de Adão. E Michelangelo vai pintar de acordo com a sua imaginação, ok? Zoropa, mesmo sofrendo censura e repressão da Igreja Católica, essa corrente se espalha pela Europa, influencia vários pensadores e depois, óbvio, se espalha pelo mundo e nós estamos até hoje aí seguindo essa corrente, a questão da razão. O científico, o racional e o religioso convivem no mesmo mundo, cada um no seu espaço. Então, seguindo, é importante entender que as transformações culturais do Renascimento não ocorreram ao mesmo tempo. Óbvio, já falei no início. A história vão acontecendo vários fatos ao mesmo tempo. Nada é separado. Nós estudamos separados para facilitar a sua vida. Viu, Pedroca? Tá separado para tu entender melhor, mano. Beleza? Então, mudanças graduais, as transformações culturais foram acontecendo aos poucos, acompanhando as mudanças dos costumes e na visão de mundo dos europeus durante os últimos séculos da Idade Média. Então,
Como eu disse já, vamos lá, toda hora, como eu disse, mas é como eu disse. As visões de mundo vão mudando. Visão de mundo medieval. E depois elas vão ampliando, até chegar quase na visão de mundo do professor. No campo lá onde o povo trabalhava, lembram que a Idade Média a economia é praticamente agrária, não tem vida urbana, as cidades praticamente deixaram de existir. Não tinha assim aquela grande atividade porque não era um local seguro. Então, essas transformações no campo vão fazer com que muitas pessoas saiam do campo para a cidade. Vai acontecer o famoso êxodo rural. Centros urbanos. Aí agora a gente vai voltar a falar das cidades. Maiores mudanças ocorreram nos centros urbanos, mesmo nas cidades, porém as transformações mais profundas se deram nas camadas sociais privilegiadas. É óbvio, aqueles que vão ganhando dinheiro mais rápido, eles vão subindo mais rápido, ok? E censura. Vamos para a gente fechar essa nossa primeira aulinha. Além disso, as novidades não foram difundidas com a mesma rapidez em todos os países. Em alguns, a difusão foi mais rápida. Em outros, devido à censura do governo da igreja, levou mais tempo. Então, aqueles países que eram mais atrelados ao ideal cristão, o pensamento racional, o pensamento humanista, demorou mais para ganhar força. Mas, de pouquinho em pouquinho, chegou em todos os lugares. Aos poucos, as pessoas foram entendendo que as duas visões eram importantes, que o religioso é importante, a fé é importante, mas o trabalho, o buscar melhorar dentro do mundo, dentro da sociedade, também é importante. E nós não podemos jamais deixar um de lado em prol do outro. Os dois são importantes e os dois fazem parte da nossa vida. Então, galerinha, é isso, encerrando aqui essa nossa primeira videoaula, mas não se preocupe, não fiquem com saudade, não chora, em breve eu estarei de volta. Essa aula vai chegar até vocês através da escola, através dos grupos de WhatsApp de vocês, mas também vai estar lá no YouTube, vou mandar o link para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, de onde vocês quiserem, ok? Mas não esqueça, vai lá, curte, vai lá no sininho, ativa o sininho, toca o sininho, bate o sininho, para que vocês recebam o clique da próxima vez, o avisozinho lá, o quando chegar outro vídeo do professor Valci. Beleza? Até mais, valeu!